E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o review com a tradução oficial de Jujutsu Kaisen do capítulo 261. Então senta aí que lá vem história. A gente começa esse capítulo com o Itadori enfiando a mão no peito do Sukuna, tentando esmagar o coração dele. Tudo isso para vingar a morte do seu querido irmão Uchozo, que acabou de dar sua vida por ele. E cara, essa cena tá tão absurda, tá tão brutal que dá pra ver o sangue espirrando pelas costas do Sukuna. E no capítulo anterior a gente viu também que o Sukuna sentiu esse golpe, ele estava sangrando também pela boca. Então esse golpe de esmagar o coração do Sukuna foi realmente um golpe que o próprio Sukuna sentiu bastante. A ira do Itadori tá vindo por aqui e quase o Itadori acaba indo pro ralo, porque antes mesmo do coração do Sukuna ser esmagado, ele consegue recuperar sua habilidade inata e, consequentemente, poder utilizar a sua expansão de domínio novamente. Ele já está ali com a energia concentrada, dá pra ver aqui o painel que a energia foi emitida para que o Sukuna utilizasse essa expansão e ele está pronto para utilizar esse poder. Mas antes que ele fizesse isso, ele se depara com uma sombra, a sombra do mais honrado, a sombra do poderoso Satoru Gojo. E o próprio Sukuna fica incrédulo. Na visão dele é impossível. Ele não tá entendendo como que o Gojo voltou à vida, porque ele mesmo garantiu que o Satoru estava morto. Ele viu os momentos finais do Satorão, então ele não está conseguindo acreditar que ele pôde voltar. Mas nesse momento a gente tem a revelação absurda que foi isso daqui. Quando bate a ventania, lá vem o soprinho, a franja do Satoru voa e a gente vê que ele está com a cicatriz característica do Kenjaku. Por um momento, o Sukuna fica ali espantado, ele não entende o que aconteceu, mas foi só por alguns segundos, porque o Sukuna logo começa a rir e começa a perceber o que aconteceu. Ele dá um soquinho ali no Itadori que estava importunando ele, enchendo o saco, querendo esmagar o seu coração, e ele fica empolgadão de novo. A gente sabe que quando o Sukuna encara um oponente digno, ele fica empolgadaço, e ele ficou agora, porque ele não acreditava que o Yuta Okkotsu fosse capaz de chegar a esse ponto. O Sukuna consegue perceber de cara que esse é o Yuta. E bom galera, não foi explicado aqui como que ele chegou à conclusão de que esse era de fato o Yuta, porque quando ele dá de cara lá com o corpo do Satoru Gojo, provavelmente não vai ter pista nenhuma de que ele era o Yuta que estava ocupando. Por isso a conclusão que a gente chega é que o Sukuna fez o raciocínio lógico de tudo que aconteceu. Ele bateu de cara lá e entendeu, através da lógica mesmo, que aquele era o Yuta. Isso porque ele sabe que o Kenjaku já morreu, já que ele tá em posse do corpo do Tengen lá que o Kenjaku mandou pra ele. Então ele tem certeza lá que o Kenjaku já era. Depois disso, ele vê a marca na testa do Satoru. Então ele chega à conclusão óbvia de que essa é a habilidade do Kenjaku. E levando em consideração que o Yuta tem o poder de copiar as habilidades inatas, eu acredito que ele chegou na conclusão, através da lógica, de que o Yuta copiou a habilidade do Kenjaku e conseguiu possuir o corpo do Satoru Gojo. Por isso que ele conseguiu deduzir na hora lá que era o Yuta, trazendo de novo o fato de que o Sukuna é muito inteligente, cara. Ele é macabrão, gosta de lutar, meter a porrada, dar o louco, mas ele é inteligente pra caramba. E isso é mais uma prova disso. Enfim, depois desse ato bem chocante, a gente vai para um flashback do momento em que eles formularam esse plano. A Maki logo de cara não gostou muito não. Ela não quer que o Yuta faça esse plano. O Hakari já é um pouco mais compreensível. Ele não gostou, mas tem as ressalvas dele. E por isso o Yuta argumenta aqui. Ele fala que só usará esse plano caso tudo dê errado. Quando não tiver mais alternativa nenhuma, ele pode tentar fazer esse tipo de coisa, porque vai aumentar muito as chances deles ganharem. O Panda, logo em seguida, acaba contando isso que eu acabei de dizer há pouco, qual era o plano, a execução do plano. A Rika devoraria o corpo do Kenjaku morto, com isso conseguiria absorver a técnica do Kenjaku e dessa forma o Yuta poderia utilizar as habilidades do Kenjaku para trocar de corpo com o Satoru morto. Depois dessa explicação
explicação, o Kusakabe tem algumas dúvidas. Pô, não era mais simples simplesmente o Yuta copiar a habilidade de ilimitado do Satoru e simplesmente ele utilizar a habilidade do Satoru? Ele não precisaria assim ocupar o corpo do próprio Satoru Gojo. E a Eira aqui já responde essa dúvida. Sem os 6 olhos, o Rikugan, não é possível utilizar a habilidade do ilimitado. Então não tem como você utilizar o poder do Satoru sem os 6 olhos. Aí o Kusakabe faz a próxima pergunta, ué, se for só esse o problema, então é só ele copiar também a habilidade dos 6 olhos. Mas isso também não é possível, porque os 6 olhos não é uma técnica amaldiçoada, mas sim uma característica física do próprio Satoru, e não dá para copiar uma característica física. Depois disso, é a vez da Maki fazer as suas perguntas. Isso porque a técnica do Yuta só permite com que ele utilize as habilidades que ele copiou por 5 minutos. Esse é o tempo que dura a manifestação completa da Rika. Por isso, a dúvida da Maki é: o que vai acontecer com o Yuta depois desses 5 minutos? E nem mesmo o Yuta sabe. A Meimei levanta aqui 3 possibilidades. A primeira é a técnica do Kenjaku ser de uso constante. Ele tem que ficar utilizando a técnica do Kenjaku o tempo inteiro para conseguir ocupar o corpo daquela pessoa morta. Se esse for o caso, então depois dos 5 minutos o Yuta vai morrer. Porém, se a habilidade do Kenjaku for de uso intermitente, ou seja, de tempo em tempo ele tem que ficar ativando o poder do Kenjaku, então o Yuta vai conseguir durar mais do que 5 minutos, porém, em algum momento ele vai morrer novamente. Contudo, se a habilidade do Kenjaku for de uso único, você só utiliza lá para possuir o corpo daquele defunto, aí nesse caso o Yuta vai conseguir utilizar o corpo do Gojo por mais tempo do que 5 minutos, vai conseguir viver para sempre lá no corpo do Satoru se ele quiser. Porém, eles ainda não sabem o que vai acontecer com a própria habilidade do Yuta. Eles não sabem se o Yuta, trocando de corpo, vai acabar perdendo a sua própria habilidade. E pode ser o caso dele não conseguir mais utilizar seu poder de cópia quando ele trocar de corpo com o Satoru. E assim, galera, a gente já viu o que o Kenjaku é capaz de fazer com essa habilidade de troca de corpo. Ele consegue utilizar as habilidades daquele que ele está habitando muito bem, como se fosse o próprio original daquele corpo. Foi o caso das habilidades do Suguru Geto. O Kenjaku conseguiu utilizar as habilidades do Geto perfeitamente, e ele também conseguiu utilizar a habilidade do corpo anterior, que no caso é a mãe Itadori, a mãe do Yuji Itadori. Ele conseguiu utilizar as habilidades dela com perfeição também. Então a gente pode levar a crer aqui que provavelmente o Yuta vai conseguir utilizar suas habilidades de cópia também, justamente por esse fato, que o cérebro consegue gravar ao menos a última habilidade do corpo que ele habitou, que no caso é o corpo do próprio Yuta. Então possivelmente ele pode utilizar as habilidades de cópia. Porém tem um problema aqui. A Rika é uma maldição que foi atrelada ao corpo do Yuta, já que a antiga namorada do Yuta meio que deu o presente, que é a própria Rika maldição, pro Yuta, como ali uma forma de despedida pro Yuta. Isso significa que talvez o Gojo não consiga utilizar a Rika e consequentemente depois dos 5 minutos talvez o Yuta perca completamente a habilidade de cópia e de manifestar a Rika. Isso é uma suposição, tá? Mas pode acontecer por esse fato da Rika estar atrelada ao próprio Yuta e talvez ela não seja manifestada no corpo do Satoru. Mas, lembrando aqui novamente, isso tudo é uma hipótese. Voltando agora para o flashback, o Yuta diz que esse é o último recurso, que a galera está um pouco resistente aqui em o Yuta prosseguir com esse plano. O Yuta pretende primeiro lutar contra o Sukuna utilizando a sua expansão de domínio, e dentro da expansão de domínio ele consegue utilizar as habilidades que ele já copiou. Então ele pretende lutar primeiro contra o Sukuna, e se der errado e todo mundo acabar morrendo,
morrendo, aí ele utiliza esse plano. Mas, de novo, a Maki é resistente e ela não quer que ele utilize desse plano. Kusakabe também tem um pé atrás com tudo isso porque ele acha um pouco desumano, mas aqui o Yuta começa a se estressar. Eles estão lutando contra o Ryomi Sukuna, o feiticeiro mais forte da história. E se eles poderem vencer simplesmente deixando a sua humanidade de lado, então eles não devem hesitar. Eles têm que executar esse plano mesmo que ele se transforme em um monstro. A Maki ela é um pouco contra esse plano simplesmente porque ela se importa muito com o Yuta. E essa é uma situação que de fato é muito perturbadora, porque o Yuta estaria ocupando o corpo daquele que ele tem mais gratidão, é o próprio Satoru Gojo. Ele tem muita gratidão a Satoru e também respeito. Ocupar o corpo morto do seu sensei com certeza vai trazer traumas psicológicos eternos pro Yuta. Então ela está preocupada com o seu amado Yuta Okkotsu. Mas o Yuta fica nervoso aqui, porque ele está vendo todo mundo preocupado só com ele. E com o Satoru Gojo ninguém está preocupado não, porque todo mundo está empurrando a carga principal pro próprio Satoru Gojo. Ninguém está preocupado com o Satoru. Satoru está fazendo toda a parte mais pesada, toda a parte mais dramática sozinho. E caso o Satoru acabe morrendo para esse monstro, alguém vai ter que se transformar num monstro no lugar do próprio Satoru. E se ninguém quiser, se ninguém estiver disponível, o Yuta virará esse monstro. O Yuta tá mostrando que já é um moleque crescido, cara. O Yuta é um baita de um personagem e achei muito maneira essa ação do Yuta e essa iniciativa dele em fazer um plano tão mirabolante, tão macabro. Bom, depois disso tudo, o Yuta vai dizer ao Satoru Gojo o plano deles, afinal eles estão considerando aqui possuir o corpo do Satoru Gojo, então ele foi lá contar tudo pro Satoru. E o Satoru diz que não tá nem aí não, ele não pretende perder pro Sukuna, mas se isso acontecer, eles podem fazer o que eles quiserem com o corpo dele, porque ele já vai estar morto. A única coisa que deixa o Satoru um pouco irritado é saber que a Ieri não se opôs a esse plano. Mas o Satoru tá só zoando aqui, é só uma brincadeira, e ele deixa passar aí, ele não tá muito preocupado com esse plano do Yuta não. O que nos lembra até uma fala do próprio Sukuna, que disse mais ou menos a mesma coisa, que não tá nem um pouco preocupado o que fariam caso ele morresse. Então os dois pensam até que de forma muito semelhante, o Sukuna com o próprio Satoru Gojo. Eu achei bem interessante essa fala e o próprio Satoru Gojo responder dessa maneira. Depois de relatar o plano para o Satoru, o Yuta vem com outra pergunta, porque quando ele lutou com a Uro disse que ele tinha sangue Fujiwara, mas o Satoru Gojo tinha comentado que o sangue do Yuta era Sugawara, e o Gojo confirma agora, o sangue do Yuta é Sugawara de fato, eles são parentes distantes. Depois dessa frase do Satoru, o Yuta então acha que a Uro simplesmente se confundiu, mas isso pode não ser o caso. O próprio Satoru Gojo levanta ali a hipótese de que poderia, de alguma forma muito mirabolante que ninguém espera, o Yuta ter o sangue dos dois, quem sabe, não é mesmo? Isso porque na visão do Satoru, o Yuta tem um dom enorme e talvez ele seja até mesmo mais abençoado do que o próprio Satoru Gojo, o cara que até agora é o cara mais abençoado de todos, ele tem os 6 olhos e é ilimitado. O Satoru Gojo dizer que o Yuta pode ser alguém mais abençoado do que ele mesmo é algo surpreendente e uma explicação poderia ser essa suposição aí de que o Yuta tem o sangue dos dois grandes clãs antigos. Porém, o Satoru acaba lembrando aqui que, apesar disso, apesar do Yuta ter toda essa bênção, ele precisa trabalhar mais, ele precisa treinar mais, porque ele tem uma energia amaldiçoada muito desleixada, ele não controla tão bem ainda a sua energia amaldiçoada e ele precisa treinar mais. O resultado é o Yuta fazendo essa cara aqui, meio que decepcionado, meio que com preguiça do trabalho que ele vai ter. Mas enfim, depois desse papo, o Satoru manda todo mundo ir pra casa, porque ele não quer que eles vejam o que o Satoru vai fazer a seguir. O Satoru está caminhando
para onde está o alto escalão e nem mesmo ele sabe se o que ele vai fazer a seguir é de fato a coisa certa a se fazer, mas ele tem que fazer isso, porque essa é a maneira deles evitarem a bagunça que aconteceu depois do arco de Shibuya. Depois dos atos do Satoru Gojo que ele vai fazer agora, quem vai ficar como líder do alto escalão lá do comando geral vai ser o Gakuganji. Então ele confia um pouco mais no Gakuganji. E para caso você não tenha pescado, basicamente o Satoru tá indo matar todo o alto escalão, que a gente viu mesmo que ele fez isso. E ele nem mesmo sabe se isso é o certo se fazer, mas o que a gente viu depois do arco de Shibuya é um caos completo. O alto escalão fez muita merda. Eles acusaram o Yaga de ainda ajudar o Suguru Geto e o Gojo e condenaram ele à morte. Condenaram o Itadori à morte também, suspenderam lá a suspensão do Itadori. E ainda por cima, acabaram dizendo que qualquer um que tentasse libertar o Satoru Gojo ia ser condenado à morte também. Então tem muita coisa que o alto escalão fez de merda e o Satoru Gojo não quer que isso aconteça caso todo mundo perca. Ele quer que o alto escalão tome atitudes boas. Por isso, ele vai lá e acaba matando todo o alto escalão para que o Gakuganji acabe assumindo o alto escalão. Ele não sabe se essa é a maneira certa a se fazer as coisas, mas é a maneira que o Satoru acabou encontrando. Por isso que ele mandou todo mundo ir embora, porque ele não quer que todos os seus alunos vejam ele matando um bando de velhinho. Porém, os seus alunos recusam. Eles não vão embora, eles ficarão ali. Por favor, não se torne um monstro sozinho. O Yuta está preocupado com o Satoru Gojo dele tomar tantas atitudes pesadas e todas essas atitudes são tomadas unicamente pelo Satoru. Ele está carregando uma carga muito pesada e o Yuta está preocupado com o seu sensei dele se transformar nesse monstro por carregar tanta carga. Mas o pensamento do Satoru Gojo aqui é interessante. Ele diz que isso já é impossível para ele, porque naquela hora em que o Geto o confrontou, ele foi deixado para trás pelo seu amigo e por isso ele tem que compensar esse ato do Suguru Geto. E cara, novamente isso daqui é uma coisa muito interessante porque agora a gente vê o ponto de vista do Satoru daquilo que aconteceu de fato. Agora o Satoru interpretou de uma forma diferente o que o Suguru Geto fez. Ele entendeu que o Suguru Geto enxergou ali um mundo injusto e ele tentou mudar esse mundo injusto, trazendo para ele uma carga muito pesada, uma carga de ter que matar todos os civis. O que é algo muito macabro, mas era algo necessário para transformar o mundo em um lugar melhor. Agora o Satoru Gojo vê isso daí, e agora ele está fazendo algo semelhante, está fazendo algo macabro, que é matar os velhinhos tudo, para tentar transformar o mundo em um lugar melhor. Por isso que ele ficou para trás naquele momento, ele viu o seu melhor amigo fazendo algo que era macabro, em prol de algo que ele acreditava que era bom, e ele ficou meio que parado ali, ele ficou algo mais ameno, ele seguiu seus planos e não quis ter uma carga tão pesada. Agora ele está fazendo igual ao Suguru Geto, pegando uma carga extremamente pesada para tentar melhorar o mundo. Essa é a visão do Satoru Gojo e eu achei bem interessante essa memória vir nesse momento. Enfim, depois disso a gente pula para outro flashback, aonde o Amai, o antigo amigo do Itadori, mostra como estava a sua habilidade, como funciona a sua habilidade. E a técnica dele faz com que ele consiga amplificar o açúcar dentro do corpo dele. Dessa forma, ele consegue criar pudins, mas o efeito é que ele fica um pouco tonto depois de usar sua habilidade por causa da falta de glicose no sangue. O mais engraçado aqui é o Itadori comendo o pudim logo depois do Amai criar esse doce de uma forma bem suspeita. O Itadori não tá nem aí. Tanto é que as pessoas ao redor ficam ali incrédulas que o Itadori tá comendo esse tipo de coisa. Contudo, isso é uma boa notícia, porque o cérebro é um órgão que precisa de muita energia e açúcar é energia. Por isso, o Iiri acaba perguntando se o Amai consegue
lançar esse açúcar direto em outra pessoa. E o Amai acaba dizendo que talvez consiga, talvez ele possa fazer isso. Sendo assim, a Ieiri designa o Amai para a ala médica. Ele ajudará a Nita e a própria Ieiri nas vítimas recorrentes da luta do Sukuna. O Amai fica animadão aqui por ele agora poder ser útil. Então ele ficou feliz de poder ajudar de alguma forma. Mas, indo um pouco mais pro futuro, no momento em que a luta com o Sukuna está de fato acontecendo e o Yuta parece sendo cortado ao meio, ele vê que não é uma situação muito agradável não. Ele acabou se metendo numa fria. O Nita utiliza sua habilidade que faz com que os ferimentos não piorem mais do que aquele estado em que ele já está, mas a habilidade do Nita não tem um potencial tão grande assim, não consegue fazer com que o Yuta resista a um ferimento que o cortou ao meio. As habilidades do Nita e da Ieiri não são nem perto de serem úteis para alguém com um ferimento tão grave quanto ao do Yuta e quanto ao do Satoru Gojo. Além disso, também o próprio Nita revela que esse corte, esse machucado que partiu o Yuta ao meio também está além das capacidades de cura do próprio Yuta. Diga-se de passagem, o próprio Yuta diz que ele só está consciente graças a Rika, porém ele está chegando perto do seu limite. Com isso, o Yuta pede para seguir com o plano de ocupar o corpo do Satoru Gojo. Aí ele dá uma pensada ali, provavelmente uma respirada funda, afinal é um plano muito macabro, e ela diz que já suturou o corpo do Satoru. Com isso, depois do transplante do cérebro do Yuta para o corpo do Satoru, ele vai ter que utilizar a técnica reversa na potência máxima para completar e terminar de curar o corpo do Satoru. E o Amai também vai ajudar um pouco, dando a sua energia, dando glicose ao cérebro do Yuta, para que ele não perca ali totalmente a sua energia, para que ele tenha capacidade de curar o corpo do Satoru. Depois disso, o Yuta pede desculpa pela mão direita, e isso daqui é legal porque mesmo em toda essa situação macabra, ele provavelmente está pedindo desculpa a Rika por ter perdido a sua mão direita com o corte do Sukuna e consequentemente também a mão em que ficava o anel. Então ele tá tendo que utilizar a mão esquerda para utilizar o anel da Rika, por isso que ele tá pedindo desculpas, provavelmente é uma desculpa a Rika. Enfim, chega de flashback até que enfim a gente volta pro presente e a gente vê que o Yuta no corpo do Satoru e o próprio Sukuna já partem para a expansão de domínio, lembrando novamente a primeira luta que o Satoru teve contra o Sukuna. Eles não esperaram muito também não, já partiram por o melhor golpe que eles tinham e eles repetem essa ação. O narrador ainda nos lembra que agora, diferentemente da primeira vez que o Satoru lutou contra o Sukuna, ao menos eles sabem o segredo de conseguir batalhar contra o domínio que não fecha a barreira do Ryomen Sukuna. Lembra que o Gojo fez um domínio pequenininho, uma expansão do tamanho de uma bola de basquete? Tudo isso para ficar mais resistente aos ataques pelo lado de fora da expansão de domínio do Sukuna? Então, agora eles sabem um método de lidar com o domínio do Sukuna e provavelmente o Yuta vai utilizar novamente essa estratégia, fazendo assim com que o Satoru utilize mais uma vez o vazio infinito e o Sukuna, o santuário malevolente. Começa então mais uma batalha de domínios, acabando assim o capítulo de hoje e a gente não vai ter capítulo essa semana. E galera, esse capítulo pegou muita gente de surpresa, muita gente não gostou disso daqui, tá? Muita gente preferia que o Satoru voltasse como o Satoru mesmo ou que nem voltasse, mas mesmo você não gostando, tem lógica o que aconteceu, tá? O Yuta não tinha utilizado essa habilidade de 5 minutos, a gente já tinha relatado isso quando o Yuta lutou contra o Sukuna, de que faltava esse poder que era muito bom do Yuta, ele não utilizou a Rika completa, a duração lá de 5 minutos dele, ele não fez isso, e deu pra perceber isso na luta do Sukuna contra o Yuta. Mas a gente acabou esquecendo desse fato com o decorrer das outras lutas, e também tem lógica
do Yuta ter conseguido comer o corpo do Kenjaku, porque a gente não viu o final de tudo que aconteceu. A gente pulou novamente para a luta do Sukuna. Então tudo que aconteceu você pode não ter gostado, mas tem lógica, não foi um furo de roteiro, não tem algo sem sentido nessa história, tudo tem sentido. Você pode ter gostado ou não, mas fato é que teve sentido na história de Jujutsu Kaisen isso ter acontecido. Outro ponto que muita gente questiona é o porquê então o Yuta não curou ou o corpo do Satoru, já que ele conseguiu reviver o Satoru, ou não curou o seu próprio corpo. E a gente tem que levar duas coisas em consideração. A técnica do Kenjaku serve justamente para isso, para recuperar corpos mortos. Então, provavelmente ele tem uma eficiência maior em fazer esse tipo de coisa, recuperar alguém que já foi morto. E segundo, a gente também teve os primeiros socorros da própria Ieiri. Então, apesar do Satoru estar morto, ela grudou todas as partes lá do Satoru, fez toda a costura, fez tudo bonitinho, para que assim, quando o Yuta ocupasse o corpo do Satoru, ele não precisasse recriar as partes que foram cortadas. Porque a gente tem que lembrar, é muito mais difícil você criar novamente um membro que foi arrancado do que você simplesmente colar dois membros. A gente viu, por exemplo, o Satoru no começo da sua luta contra o Sukuna colando o seu corpo com sua cabeça que tinha sido cortada pelo próprio Sukuna. Caso ele precisasse recriar todo o seu corpo, talvez mesmo sendo o começo da luta, o Satoru não conseguisse fazer isso. Então naquele momento ele teve que ser rápido o suficiente para conseguir colar o seu pescoço, a sua cabeça com o resto do corpo, antes que se desligasse completamente e ele ter que criar todo o corpo novamente, e porque isso traria muito mais prejuízo do que simplesmente colar o corpo. Então o Yuta não teve que criar a metade de baixo do próprio Satoru, ele simplesmente teve só que colar essas duas partes, o que é muito mais simples do que o Satoru teria que fazer para sobreviver. O Satoru estava desligado já da sua parte inferior, então para ele sobreviver ele teria que criar toda a sua perna. O Yuta não precisou fazer isso. Então temos esses dois pontos que justificam o Yuta conseguir sobreviver no corpo do Satoru. Mas enfim, eu acho que essas foram as maiores dúvidas do capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se inscrito no canal, porque esse vídeo dá trabalho pra caramba pra fazer. Então o mínimo que você pode fazer por mim aqui é se inscrever nesse canal. E também agradeço por você ter visto até agora. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera, e valeu!